E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Ou boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Bom, nós vamos começar com a aula de equação, tá? Mas nós vamos bem com calma, não dividi essa parte aí, eu coloquei parte 1. Primeiro a gente tem que aprender a resolver a equação para depois ir nas situações problemas. Assim como eu fiz com todas as outras aulas. Primeiro a gente vê o conceito, a teoria, depois a gente vai na situação problema. Não adianta a gente ir direto na situação problema, senão você vai ficar assim, tá, entendi, entendeu nada. Bom, vamos para o conceito, vamos para a resolução de equação do primeiro grau. E aí que entra a parte de álgebra, né? E aí que tem aqueles infelizes, que inclusive a gente vê meme por aí, falando assim, Deus criou o número, não sei o que, não sei o que lá. Aí veio o diabo e colocou letra no meio. Ah, gente, para. A letra é uma incógnita, é um valor desconhecido. É graças a essa letra que a gente consegue descobrir muita coisa, certo? Então, parou com esse conceito, hein? A incógnita ela só veio para ajudar a gente. A letrinha ali está para ajudar, certo? Quando a gente atribui uma letra, significa que é um valor desconhecido que a gente tem que descobrir em várias situações do dia, certo? Então, para com essa ideia, ok? Não é um bicho de sete cabeças, não. Vamos para a aula. Aqui eu coloquei para vocês o conceito da equação do primeiro grau, onde se A e B são números, tá? Poderia ser aqui, ó, 2x mais 5 igual a zero, certo? O que eu quero que vocês entendam é que, para ser uma equação do primeiro grau, precisa igualdade e uma incógnita. O que é isso, incógnita, professor? A letrinha que vocês estão xingando tanto, beleza? Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, x mais 1 é igual a 5. A gente consegue descobrir esse valor de x? Sim, é 4, né? Porque 4 mais 1 dá 5. Perceba que essa letrinha aqui ó, é um valor desconhecido em que a gente acaba descobrindo ela através do quê? Dessa igualdade, certo? Até porque eu vou ensinar para vocês em forma de balancinha, para depois a gente ir para a forma prática, tá? Por que forma de balancinha? Nossa, estão voltando lá no sexto ano? Sim, gente. Quarto, quinto ano? Sim. A equação do primeiro grau ela é uma igualdade. E o que significa uma igualdade? A igualdade é como se fosse uma balança equilibrada. O que acontece de um lado acontece de outro. Ele só se torna igual se o que está de um lado, se o que está de um lado for igual ao que está do outro. Isso aqui é a balança. Quando apareceu o símbolozinho aqui de igual, significa que o que está aqui é igual ao que está aqui. Por isso que eu tenho que falar que o x aqui é 4, porque 4 mais 1 é 5 e tem que ser igual ao que está do outro lado. Antes de nós começarmos, essa parte aqui é teoria, se vocês quiserem dar uma pausa e dar uma lida, tá? Mas o que interessa está aqui, ó. Deixa eu lá para baixo, só para explicar dois jeitos de resolver. Primeiro nós vamos fazer pelo método real, tá? Isso aqui é verdadeiro. Nós vamos fazer por forma de balança, porque é isso que é a equação do primeiro grau. A igualdade significa uma balança, tá? E depois eu vou aqui pelo método prático, que é o que todo mundo aprende. De forma errada? Não, é prática, tá? Mas vocês precisam entender o conceito da balança. Vamos supor que eu coloque uma equação aqui, ó. 2x mais 10 é igual, deixa eu colocar um número aqui, sei lá, 68, certo? Ok? Bom, professor, e aí? Como que eu vou resolver com esse negócio de balança que você falou, né? Como que vai ficar isso aí? Veja, simples. Perceba que essa igualdade aqui, ó, ela é uma balancinha. Se eles estão iguais, significa que o que está aqui desse lado é igual ao que está aqui desse lado. Tudo bem? Olha a balança em equilíbrio aqui. Olha a igualdade aqui. Muito bem. Então, tudo que eu for fazer de um lado, eu vou ter que fazer de outro também.
Eu preciso eliminar números até que eu encontre o valor do x. Tá? Qual que é a minha intenção de resolver uma equação de primeiro grau? É encontrar esse valor de x aqui. Beleza. Como ele está acompanhado com 2, vamos deixar ele por último. Eu consigo tirar esse 10 daqui? Sim. Como que eu zero esse mais 10? Colocando menos 10 desse lado. Vamos fazer isso? Então, ó, 2x mais 10. Vou até mudar de cor aqui, ó. Opa. Vou colocar um vermelho. Eu vou tirar 10 daqui, certo? Só que veja, é uma balança, gente. Ela está equilibrada. Se eu tirei 10 de um lado, eu tenho que fazer o que do outro? Tirar 10 também. Perfeito? O que aconteceu aqui? Ó? Mais 10 com menos 10, cancelei. O que ficou de um lado? 2x. E do outro? 68 menos 10, 58. Bom, professor, não ajudou nada, porque eu preciso achar o valor do x, tem o 2 ali. O 2 está multiplicando. Como que eu elimino uma multiplicação? Através da divisão. Eu vou dividir esse número aqui por 2 para eliminar aqui. Só que ó, essa igualdade mostra uma balança, então eu vou ter que fazer do outro lado também. Eliminando aqui, ó que bonitinho. Ficou quem de um lado? X. E do outro? 58 dividido por 2, 29. Achei o valor de x. Perfeito. Fizemos então pela parte da balança. Na verdade, isso daí é uma igualdade. A equação do primeiro grau era para ser ensinado para vocês assim. Essa é a maneira correta de aprender a equação do primeiro grau, já que se trata de uma igualdade. Tudo bem? Só que a maioria está acostumado pelo método prático. Por isso que quando a gente fala assim, ó, passou para o lado de lá, muda o sinal. Passou para o lado de cá, muda o sinal, muda a operação. Muda... Não, gente, na verdade, o conceito da balança é o mais correto. Mas já que vocês já aprenderam, muda para lá, troca o sinal, muda para cá, troca o sinal, nós vamos fazer apenas desse jeito. Eu quis mostrar daquele jeito ali, só para vocês verem como que realmente resolve uma equação do primeiro grau. Mas vamos lá. Bom, eu preciso deixar para o lado de cá, vamos imaginar que essa igualdade eu tenho um murinho aqui, ó, separando, tá? E que antes daqui desse muro, né, desse sinal de igual, eu tenho que deixar as letrinhas. E depois, somente números, tá? Quem que é letrinha aqui? O x. Só que ele está acompanhado com 2, professor. Então, eu deixo ele. O 2, por enquanto. Esse mais 10, ó, ele tem que estar para o lado de lá, porque do lado de lá que ficam os números. Só que, como ele é positivo, ele vai negativo. Olha o que nós fizemos aqui na balança. Não tiramos 10 dos dois lados? É a mesma coisa, tá? Continuando. 2x igual a 58. E aqui que está o x da questão, tá? Esse 2, ele está multiplicando. Quando eu falo 2x, 5x, 15x, 1000x, significa que esse número está multiplicando a letrinha x, que na verdade é um número, é uma incógnita, a gente tem que descobrir qual é. Então, se ele está multiplicando, nós vamos fazer o que com ele? A gente vai passar ele dividindo, que é o inverso da multiplicação. Ó, o inverso da adição, subtração. O inverso da multiplicação é a divisão. Quanto que é 58 dividido por 2? 29. Certo? Beleza. Agora vamos voltar aqui, ó. Mas como que eu tenho que descobrir isso na situação problema? Na verdade, você precisa praticar a escrever uma equação do primeiro grau. Você precisa identificar onde que está a incógnita ali e como que eu faço para montar. Eu coloquei 5 situações ali que a gente só vai escrever a equação. Não vamos precisar resolver não, tá? Se a aula ficar um pouco curta, depois a gente volta resolvendo eles, mas vamos só escrever por enquanto. Vamos lá. O dobro de um número... Qual número? Não sei, vou chamar de x. Mas eu sei que o dobro desse número x é 2x. Ó. Então, o dobro de um número subtraído, ao menos aqui, desse mesmo número. Quem é esse mesmo número? X.
resulta, ou seja, é igual a 20. Pronto, escrevi a equação. Na hora que você vai ler a situação problema, você precisa identificar isso, as incógnitas, colocar ali, resolver e encontrar o número. Porque se eu lesse para vocês assim, ó, o dobro de um número subtraído desse mesmo número resulta em 20. Qual é esse número? Você vai falar, pelo amor de Deus, que difícil. Difícil, gente, é só montar. O dobro de um número, eu não sei que número é esse, eu vou chamar de x. O que é dobro de x? É 2x. Subtraído desse mesmo número, ou seja, menos esse mesmo número que é x. Resulta em 20, ou seja, igual a 20. Vamos para o próximo, depois qualquer coisa a gente volta resolvendo. Se bem que tem bastante ali para praticar. A diferença entre um número e sua metade é igual a 72. O que é a diferença? Quando eu falo a diferença de idades ou a diferença de uma coisa ou outra, é menos, tá? Calcula a diferença através da subtração. Então, ó, a diferença entre o quê? Um número que eu não sei e a sua metade. O que é a metade desse número? É esse número dividido por 2. Resulta em 72. Escrevi a equação. Então, ó, a diferença de um número e sua metade é igual a 72. Morreu. Certo? Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos para a próxima. A terça parte de um número mais 5 é igual a 15. Gente, toda vez que envolve parte, é divisão. Então, ó, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte, a sexta parte, é tudo dividido por esses números. O que é terça parte? Dividido por 3. O que é quarta parte? Dividido por 4. O que é quinta parte? Dividido por 5. E assim sucessivamente. Professor, e quando que eu multiplico? Normalmente é quando tem o plo no final, certo? Triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo. Apareceu o plo no final é multiplicação, tá? Partes é divisão. Então vamos escrever? A terça parte, ó, dividido por 3, de um número, que eu não sei qual é, então vamos lá. Eu sei que esse número dividido por 3, ó, a terça parte de um número, mais 5, é igual a 15. Aqui, gente, a gente só está aprendendo a colher informações de uma situação problema possível para poder resolver a equação, tá? Treinem isso, pratiquem isso. Isso chama-se sentença. Como montar a equação do primeiro grau através de sentenças matemáticas, tudo bem? Você tem vários exercícios por aí na internet. Vamos ver o próximo, ó. O quadrado de um número subtraído de 16 é igual a 20. O que é quadrado? É um número ao quadrado, certo? Se não for quadrado, professor, se for 3 elevado a 3, ele pode falar o cubo de um número, ou ele pode falar um número na sua terceira potência, tá bom? Então, ó, quadrado de um número é um número ao quadrado, beleza? Subtraído é menos de 16 é igual a 20. Bom, aí já montamos a equação. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte, que essa palavra subtraído, ele vem ali do menos. Mas ele poderia estar escrito como, por exemplo, decrescido. Tá? Ele poderia falar assim, ó, o quadrado de um número decrescido de 16, ó, decrescido, decrescente, diminui menos. Tá? Ao invés dele falar, por exemplo, cadê aqui quando ele usa mais? Não tem nenhuma situação que ele usa mais? Não, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. É que eu não tinha feito isso. O triplo de um número, ou seja, 3x, acrescido, ou seja, mais 8, resulta em 35. Então, essa palavrinha acrescido se vem de mais, tá? Ele poderia usar também adicionado. Agora nós vamos para a resolução. Para não ficar muito longo, eu vou fazer essa resolução de equação do primeiro grau no próximo vídeo. Tudo bem?
Então eu vou dar pausa aqui e a gente vai fazer essa resolução aqui dessas equações na próxima aula. Fica atento aí.